Olá, bem-vindo ao canal. Então, a proposta do canal, a início de conversa, é apresentar a vocês temas de teor econômico, político, social, filosófico, literário, que é o caso do vídeo de hoje, e apresentar tudo isso de uma maneira interativa, de uma maneira que possa se formar do senso crítico e que cada um possa entender de forma imparcial a estrutura da nossa sociedade. Então, hoje eu vou começar com análise de uma poesia que se chama Vazio, foi feita em 1973 por um cidadão chamado Augusto Frederico Smith, que a priori, uma visão superficial dele, ele foi um pensador que escreveu seus temas melancólicos, seus temas baseados na tristeza, na dor, na angústia, e isso porque ele tem um sentimento nostálgico, uma saudade do passado, uma saudade aí dos sentimentos que ocorreram no passado. Então vou começar lendo aqui. Vazio, já foi dito o nome. Vamos lá. A poesia fugiu do mundo. O amor fugiu do mundo. Restam somente as casas, os bondes, os automóveis, as pessoas, os fios telegráficos estendidos no céu e os anúncios luminosos. A poesia fugiu do mundo. O amor fugiu do mundo. Restam somente os homens pequeninos, apressados, egoístas e inúteis. Resta a vida que é preciso viver. Resta a volúpia que é preciso matar. Resta a necessidade de poesia que é preciso contentar. Então, uma análise superficial, você poderia dizer. Esse poema ele fala basicamente da falta da poesia e do amor. Está certo em parte, mas essa análise aqui é um pouco mais profunda. A gente vai entrar em fatores históricos, fatores sociais e filosóficos, sociólogos na verdade. Então, esse poema ele se data no ano de 1933, contexto histórico, Segunda Guerra Mundial. E como o Augusto Frederico é brasileiro, então o contexto da Era Vargas. Então, o que ocorria na Era Vargas? Industrialização. Então a gente já pode ter uma relação com a poesia e a industrialização da Era Vargas. A gente pode perceber que começa com a poesia fugiu do mundo, o amor fugiu do mundo. Restam somente as casas, os bondes, os automóveis, as pessoas, etc. Ele divide essa estrutura da primeira estrofe em duas partes, citando as coisas imateriais, poesia e amor, e as coisas materiais, no caso, casas, bondes, etc. Então, o que ele quis dizer com isso? Basicamente, que o mundo deixou, as pessoas deixaram de ter uma visão imaterial, uma visão voltada aos sentimentos, voltada ao amor, voltada à busca pela literatura, no caso a poesia, e passaram a se preocuparem com a vida moderna, né, com os tempos modernos. Passaram a ser racionais, passaram a se preocupar mais com o tempo, produzir mais em menos tempo, se especializar, acompanhar todos os avanços tecnológicos. Então, nessa medida, ela vai perdendo, as pessoas vão perdendo aquele amor e aquele senso pela poesia. Agora, na segunda estrofe. A poesia fugiu do mundo, o amor fugiu do mundo. Repete. Restam somente homens, pequeninos, apressados, egoístas e inúteis. Mais uma referência à industrialização. Qual era a tendência do homem no contexto da industrialização? Ser apressado, quando o tempo é dinheiro. Você já viu essa frase em algum lugar? A frase que o tempo é dinheiro. Então, se o tempo é dinheiro, você tem que se apressar para conseguir cada vez mais dinheiro. E se você consegue isso, você vai deixar de lado as instituições sociais que regiam a sociedade antes da industrialização. No caso, a igreja e a família. Então, logo, se as pessoas deixam a igreja e deixam a sua família, elas se tornam egoístas e pequenas. E ele complementa: resta a vida que é preciso viver. A vida virou mecânica, virou uma coisa estúpida, uma coisa inútil, uma coisa sem sentido. E resta a necessidade de poesia que é preciso
contentar. Mas uma coisa interessante é que quando o Augusto trata de poesia, se a gente for ver a poesia da época, é algo completamente contraditório, porque o Brasil viveu nesse tempo, eu posso dizer, um dos melhores tempos literários, com as grandes pessoas, os grandes pensadores, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, entre outros. Então, o Brasil viveu um período riquíssimo cultural, no sentido de literatura, no sentido de poesia. Então, conclui-se que Augusto Frederico, ele era uma espécie de vidente, pelo menos uma conclusão que eu faço. Ele preveu o futuro, ele preveu que em algum momento, já que o amor já se perdeu, a poesia também se perderia. E existem outras obras também que evidenciam que ele escreve os seus poemas para o futuro, então ele não se baseou no passado. Bastante interessante, muito interessante mesmo. Então, o que aconteceu com a cultura? Essa é a pergunta que fica para todos nós. Olha, não querendo criticar nenhum tipo de ideologia, mas é preciso que se fale a verdade, é preciso que se fale que é história. O que aconteceu foi basicamente uma protagonização da Revolução Cultural. O que é a Revolução Cultural? Então, para entender isso, a gente tem que voltar um tempinho atrás e olhar o que foi a Revolução Marxista. Karl Marx, que foi sociólogo alemão, que idealizou o socialismo, socialismo esse que protagonizou aí uma série de adoções ao regime em diversos países, como a Rússia, que se torna a União Soviética, com a China, Cuba, etc., através desse socialismo marxista. Mas nesse contexto de Guerra Fria, no final da Guerra Fria, onde a União Soviética, por crises políticas e crise econômica, ela caiu. Então, os socialistas procuraram uma outra forma de implantar o seu sistema na sociedade. E essa outra forma inicia-se com Gramsci. Gramsci, que é um grande nome, ele vai criar algo chamado Revolução Cultural. Ou seja, se não dá certo pela economia, se a economia for ser sustentável, então dará certo através da cultura, infiltrando-se aí nos pilares do que era a sociedade tradicional, a sociedade antiga. No caso, a família, a igreja e a escola. Então, essa é a famosa Revolução Cultural. Você vai mexer com a cultura dessa sociedade, você vai começar a impor de maneira completamente conturbada, porque você vai impor as suas ideias sem refutar as antigas ideias, e você vai conseguir tanta visibilidade que periodicamente as antigas ideias, mesmo não sendo refutadas, elas vão ser apagadas. Então, uma nova geração de intelectuais surge e impõe suas ideias na velha ideologia, e assim começa a apagar o velho mundo tradicional, e surge aí o, abre aspas, admirável mundo novo, fecha aspas, que no meu ponto de vista foi a morte da cultura. Enfim, no ponto de vista de Augusto Frederico Nietzsche, também foi isso. Então, essa é a análise do nosso primeiro poema, muito importante, porque os poemas eles englobam todo um contexto cultural, um contexto sociólogo. E isso só tem a nos adicionar conhecimento, a nos preparar
para as transformações sociais que ocorrem hoje. E o vídeo é esse. Eu agradeço a todos por ter acompanhado até aqui. Espero que seja bem claro. E fui.